Olá a todos e todas, continuando com o projeto de comentar algumas obras de Simone de Beauvoir. Terceiro livro, O Segundo Sexo, Fatos e Mitos, de 1949. O Segundo Sexo é um livro conhecido da autora e ele é dividido em dois grandes volumes, gigantescos por sinal. O primeiro é Fatos e Mitos e o segundo é A Experiência Vivida. Eu vou comentar nesse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir comentar todo esse primeiro volume, são mais de 400 páginas afinal, acerca do que é o fato, o que são fatos e mitos. Por que o segundo sexo? O que significa tudo isso? Enfim, o segundo sexo, a palavra ela implica que existe um primeiro que condiciona o segundo. Então quando ela fala assim, eu vou falar acerca do segundo sexo, por que para falar da mulher necessariamente precisa falar do homem? Porque há uma espécie de comparação e uma primazia do homem em relação à mulher. Então o título ele já é provocativo em si, mas eu discorrerei um pouco mais à medida que for comentando. Fatos e Mitos é uma coletânea assim, que atinge história, atinge biologia, todas as ciências conhecidas da época, 1949, a rigor, a Simone comenta. Então ela vai adentrar nos mitos machistas, a comparação em relação à superioridade biológica do homem em relação à mulher, e ela vai desmitificando tudo isso, não com base em achismos e opiniões. A Simone é culta, estudou absurdamente para poder escrever, e ela vai para psicanálise também, vai para psicologia, enfim, passa por todo esse processo para demonstrar que essa hierarquia ela é mais proveniente de um preconceito do que de uma justificativa em qualquer ciência reconhecida. Fatos e mitos. Desmitificar a ideia de que o homem em algum aspecto é superior à mulher. Essa é a pretensão da Simone de Beauvoir. Então, como estava dizendo, o segundo, para definir, parece que para falar de mulher, eu tenho que passar pelo homem, como se fosse... Aí você pega, por exemplo, a ideia da criação cristã, o homem vem primeiro, a mulher vem como segundo, e vários outros atributos aí que vinculam a mulher como uma ajudadora, a mulher como isso, como aquilo, é o que a Simone quer enfrentar. Para nós, que em relação ao movimento, a conhecimento, a posição no mundo, eu confesso que o segundo volume ele é muito mais interessante. Todavia, eu quero pincelar esse primeiro com vocês. Começamos. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhe conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Ela fazendo uma retrospectiva acerca dos direitos concebidos. Enfim, parece que as mulheres iam para buscando objetivos, direito, igualdade, mas para buscar essa igualdade teriam que se submeter a tribunais masculinos, submeter a concessões. E isso é um absurdo duplo. Primeiro, nem deveria haver essa luta, né? Porque já deveria ser intrínseco a igualdade dentro das diferenças da relação homem-mulher. Mulheres vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos homens, pai ou marido, mais estreitamente do que a outras mulheres. Burguesas são solidárias dos burgueses e não das mulheres proletárias brancas, dos homens brancos e não das mulheres pretas. O que a autora quer dizer? Não há uma organização, um reconhecimento entre o grupo organizado das mulheres para debater as questões que estão afligindo o gênero específico. Ela está dizendo, e ela vai reforçar isso ao longo de toda a sua obra, estou aqui adiantando, que a liberdade da mulher, ela perpassa por uma liberdade econômica. Não dá para falar em liberdade se você não tem a sua condição
de existir materialmente falando. E imaginemos um casamento em que à primeira vista parece... Eu estou colocando a situação, o exemplo do casamento porque é mais fácil para a nossa sociedade entender, mas pode ser qualquer outro tipo de relação. Imagine um casamento hétero aqui, em que a mulher ela resolve se impor, mas ela não tem uma condição financeira para se libertar, para sair, ela não tem uma opção. E isso foi comum de nossas mães, avós, que aguentaram os maiores abusos por parte dos nossos antepassados, e não vou falar dos nossos antepassados que aguentam ainda, porque não é uma situação superada, simplesmente pelo fato de não ter uma condição econômica, não ter uma condição, um apoio. Primeiro, toda a sociedade critica como sendo uma pessoa degenerada, desagregadora, uma pessoa que abandonou os filhos, que fez isso, que fez aquilo. Segundo, a condição, uma mulher antes de sair da casa, se ela não trabalha, a condição econômica vai ser um fator que irá pesar muito. Por causa da ausência de recursos, muitas vezes uma mulher é obrigada a tolerar os maiores abusos por parte do marido. Eu quero fazer um adendo aqui, que é um adendo que a Simone faz na obra. Em dado momento, os livros de Sartre estouraram de vendas, assim, de uma hora para outra, né? E o que ela faz? Ela viu que estava ganhando pouco em 2 escolas e acaba deixando momentaneamente o emprego e fica sobre a tutela de Sartre. E aí o livro dela causou aquele alvoroço, conforme ela mesma diz no prefácio das edições posteriores, que causou um alvoroço, movimentou muito além da pretensão da autora. E muitos críticos, né, muitos homens apegados à sua condição de dominante, por assim dizer, começaram a falar, mas como que a Simone Beauvoir fala acerca de liberdade econômica e se submete muitas vezes ao modelo sartriano de relação? Como que ela se supera isso? Porque o Sartre, ele tinha necessidades fisiológicas ali, ou afetivas, não sei qual que é o termo correto, que ele não se contentava apenas com a Simone, né? Ele queria ter experiências sexuais diferentes. De quando em quando ele estava ganhando e gastando absurdamente, enquanto passava um momento antes dela fazer sucesso. Depois ela explodiu com livros também, que ela ganhava menos, então ela aceitou viajar, aceitou ficar um pouco nas custas dele. O que a Simone coloca? A Simone não está escrevendo uma cartilha que a mulher tem que seguir. Porque se ela falar a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que fazer tal coisa, ela está impondo um valor que transcende a existência da própria mulher real. Então, o fato de você ser mulher, a partir do momento que você conhece a tua realidade, é côncia do que é a sua vida, não é alguém dominada. A Simone quer mostrar o que existe, quer que você problematize a tua existência, mas ela não está dando uma cartilha. Se apetece, como apeteceu a ela, uma relação diferente, o povo não tem nada que falar. Se ambos são felizes com relacionamentos extraconjugais, estão vivendo a sua maneira, é a forma existencialista de levar a vida. Não sei se eu me fiz compreender aqui. Mas a Simone escreveu isso para a mulher, mas a vida dela na prática é diferente. Gente, ela está escrevendo um livro identificando os problemas da relação homem-mulher, a forma como a mulher foi relegada à margem, a segundo plano, mas ela não está escrevendo uma cartilha que a mulher, que o homem vai ler e vai seguir à risca. Ela fala assim que muitas das leitoras e leitores dela têm a ideia de uma Simone endeusada, e ela diz: eu escrevo, eu reflito sobre a vida, mas eu não sou Deus, não quero ser ídolo de ninguém. Eu apenas estou mostrando uma ótica para que você afaste-se um pouco de sua existência e possa perceber aquilo que você está vivenciando através de uma nova perspectiva, para ser apto a julgar
se está sendo, de certa forma, se você está sendo dominante, se está sendo machista, se você está sendo dominada e por aí vai. É essa a perspectiva da autora. Tudo que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, porque eles são a um tempo juiz e parte. Esse é um título que pega de Paulin de la Barre. O homem declara, por exemplo, não preciso nem comentar essa frase anterior, né? O homem declara, por exemplo, que não vê sua mulher diminuída pelo fato de não ter profissão. A tarefa do lar é tão nobre quanto, entre outras. Entretanto, na primeira disputa, exclama: sereis totalmente incapaz de ganhar tua vida sem mim. Aqui ela fala da relação conjugal, quando tudo está bem, está bonito, o homem finge considerar igual a relação, o trabalho feito em casa, mas na primeira briga ele joga na cara que ele comprou isso, que ele comprou aquilo. Na primeira parte do livro Segundo Sexo, Fatos e Mitos, capítulo 1, os dados da biologia. Aqui ela vai trazer um vasto estudo que não vou comentar com vocês aqui. Quem quiser ler e ter uma noção acerca da reprodução, dos mais variados animais, de como se dá a relação em caso em que a fêmea é dominante, entre outros aspectos. À luz da biologia, exclusivamente, não se poderia afirmar a primazia de um dos sexos sobre quanto ao papel que desempenha na perpetuação da espécie. Então, quem quiser, nessa afirmação sintética que eu comentei, que eu li aqui, quem quiser saber um pouco mais, tem o livro inteiro, que ela pega o capítulo 1, que é gigantesco, trazendo um apanhado de um número incontáveis de seres unicelulares, pluricelulares, enfim. Ponto 2. Ponto de vista psicanalítico. Freud não vai tão longe, admite que a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do homem, mas não a estuda, por assim dizer, em si mesma. O Freud, ele próprio confessou essa questão, que ele ficou, na psicanálise, ele ficou devendo um estudo mais completo em relação à sexualidade feminina, e o Freud justifica porque em 39, qualquer tipo de relação, de fala com o sexo era um tabu, né? Então, por isso não deu para estudar tanto conforme o corpo masculino menos sexualizado for estudado nesse início da psicanálise. Uma vida é uma relação com o mundo. É escolhendo-se através do mundo que o indivíduo se define. É para o mundo que nós vemos nos voltar a fim de responder às questões que nos preocupam. Para nós, a mulher define-se enquanto ser humano em busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer. Nós estudaremos em uma perspectiva existencial através de uma situação total. E aqui um novo problema se perfaz, porque toda a sociedade ela é organizada, por assim dizer, dentro de pressupostos masculinos e excludentes. Então, você se fazer no mundo, você se fazer com base numa moral de mundo, muitas vezes é se fazer para perpetuar os estágios de dominação. O Marx e o Engels em 1895, ele vai falar um pouquinho sobre como todo mundo é organizado pela burguesia e para manter essa perpetuação da burguesia. A Simone de Beauvoir, nesse capítulo, ela pega a ideia do Engels e leva em relação à mulher, né? Coloca a mulher como sendo um proletário, e aí todo mundo está organizado e o homem como sendo burguês. A essa exploração, a perpetuar a exploração do homem sobre a mulher. Há um sociólogo italiano, Domenico Losurdo, que também comenta esse trecho que a Beauvoir coloca. Uma última dominação, rompendo a dominação de classe, faz-se necessário romper a dominação de gênero. Uma crítica que a Beauvoir vai fazer, inclusive, ao socialismo real da União Soviética. Não é só romper com as classes, tem que romper com a dominação de gênero também, ou então a luta está fadada ao fracasso, né? Revolucionários que fazem a revolução, mas não a levam ao termo. O ponto de vista do materialismo histórico, então, é que
ela faz uma crítica ao Engels, porque o Engels falou luta de classe, o Engels deveria ter ido a discutir a questão da luta de gênero também, e ela faz um elogio velado a Proudhon, né, porque o Proudhon acaba falando um pouco mais, ele apenas toca na questão feminina, mas nem Engels, nem Proudhon, nem Owen, nem Saint-Simon, nenhum desses caras levaram a termo esse processo de reflexão sobre a dominação de gênero que a Beauvoir está expondo em Fatos e Mitos, e que eu espero ir adiante, apesar de estar fora do lugar de fala, né, como disse para vocês, mas eu lendo aqui, você faça a tua interpretação com base na leitura dos trechos. Convido vocês também então a prestar atenção nessas leituras de trechos, cada vez que eu paro de falar e faço uma leitura. Segunda parte, história. A desgraça da mulher consiste em ter sido biologicamente votada a repetir a vida, quando a seus próprios olhos a vida não apresenta em si suas razões, as suas razões de ser. E essas razões são mais importantes do que a própria vida. Ela fala assim, repetir a vida. Ninguém gosta da repetição. Nós já vimos que desejo é pelo que tem falta. Então, esse período em que ela está no estágio de gestação, isso lá nas sociedades primitivas, é um período que a afasta da ação, do descobrir. Então, a Beauvoir comenta que, por esse azar biológico, ela usa o termo que eu acabei de ler aqui, às vezes a mulher foi tida como um problema. E se você pensar numa época, numa tribo de nômades ali, em que o feto pequeno fazia barulho, os cheiros, os odores, tudo isso era um impeditivo para a presença da mulher e da prole ali na comunidade. Podia atrair, de certa maneira, alguns predadores e assim sucessivamente. Mas isso para lá no estágio do homem primitivo. Não tinha razão de per si, de continuar até o presente estágio da humanidade. Essa que é a grande questão que a Beauvoir tenta nos trazer. Bom, ali ela fala um pouquinho das sociedades patriarcais. Ela comenta o livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, do Engels. Relato de como nas sociedades matriarcais, aliás, a mulher não tinha primazia sobre o homem, mas era tratada como um ser místico. Porque o que nós tendemos a ver? Nós tendemos a falar, no início, a mulher era a líder de algumas gens gregas, de algumas famílias, mas ainda essa liderança era uma liderança em que a mulher não era reconhecida como devia ser. Ela era vista de acordo com crenças, alguém amaldiçoada ou alguém com poder sobrenatural. Nunca era vista na sua condição verdadeira, na sua essência, essência no sentido de fazer-se a si mesmo. No capítulo 3, a mulher romana da decadência é o tipo de falsa emancipada que não possui, no mundo em que os homens são concretamente os donos, senão uma liberdade inócua. É livre para nada. Por quê? Porque na República Romana o papel da mulher na organização do Estado é praticamente nulo. Pode fazer o que quer dentro da própria casa, mas a organização macro ela é uma organização controlada por homens. São Paulo, no capítulo 4, ali, exige das mulheres discrição e modéstia. Ela vai atacar ali o Antigo e o Novo Testamento. Na Idade Média, uma herdeira de uma terra e de um castelo, ela precisa de se casar, senão ela vai perder a herança. Então, a mulher, por exemplo, o pai morre e deixa uma herança gigantesca. A herança não vai ser dela, ia ser administrada por um homem, pelo marido, independentemente da situação desse marido. A mulher não tinha direito à propriedade, então aqui ela apresenta essas questões. Ali no capítulo 5, durante a liquidação da Revolução, a mulher goza de uma liberdade anárquica, mas quando a sociedade se reorganiza, volta a ser duramente escravizada. As promessas da Revolução Francesa não são cumpridas, vira um acordo de cavalheiros e as mulheres são afastadas desse processo. O futuro não pode conduzir
senão há uma assimilação sempre mais profunda da mulher à sociedade outrora masculina. Ela está falando aqui ainda num contexto de metade do século XX, em que a mulher está fazendo a sua participação na social, embora nos países subdesenvolvidos, de maneira muito tímida. E aí ela vai citar a relação de subordinação que existe na Índia, que existe nesses recôncavos do Oriente, em que a mulher apanha, no Ocidente de modo mais velado, mas também acontece, enfim. O próprio feminismo nunca foi um movimento autônomo, foi em parte um instrumento nas mãos de políticos e em parte um epifenômeno refletindo um drama social mais profundo. Elas querem que em si próprias, como no resto da humanidade, a transcendência supere a imanência. Elas querem que lhes sejam concedidos, enfim, os direitos abstratos e as possibilidades concretas, sem a conjugação dos quais a liberdade não passa de mistificação. Não adianta eu colocar no papel homem e mulher é igual à lei, e na prática isso não acontece. No Brasil, por exemplo, nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, não existe discriminação de gênero. E aí quando você entra numa empresa, você vê se são todos iguais perante a lei, você vê piadas em relação à aparência da pessoa, você vê, por exemplo, homens que rejeitam o lugar de fala, a vez da mulher falar, você vê casos em que a mulher é interrompida no meio da sua explicação. Isso para citar alguma das coisas. Eu tenho certeza que quem é mulher vai poder me citar muito mais questões, mas o que a Simone está colocando é isso. Não é só lei abstrata, é preciso de condição real para que a liberdade se efetive. Eu vou tentar fazer um vídeo só, eu faço 2 vídeos, estou reduzindo bastante aqui. O privilégio econômico detido pelos homens, seu valor social, o prestígio do casamento, a utilidade de um apoio masculino, tudo isso impele as mulheres a desejarem ardorosamente agradar os homens. Em conjunto, elas ainda se encontram na situação de vassalas. Disso decorre que a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe para si, mas tal qual o homem a define. Cumpre-nos, portanto, descrevê-la primeiramente como os homens a sonham, desde que o seu ser para os homens é um dos elementos essenciais de sua condição concreta. Nessa concepção, ela está dizendo que até o poder de autodenominação é surrupiado das mulheres, uma vez que elas se definem com base no ideário masculino, com base naquilo, nos valores que são projetados nelas e não no que elas realmente escolhem. A terceira parte fala sobre os mitos, a representação do mundo como o próprio mundo. Capítulo 1, operação dos homens. Eles descrevem o ponto de vista que lhe é peculiar e confundem com a verdade absoluta, o Deus homem, o filho do homem, enfim, as divindades são todas masculinas, a maior parte delas. A mulher velha, a mulher feia não é somente objeto sem encanto, suscitam ódio impregnado de medo. Por que essa questão? Porque a mulher velha ela não precisa agradar mais ninguém, ela é um ser que está livre, então por isso ela é temida, né? Não é mais aquele ser que está vinculada a agradar um homem. Se a mulher cevada da sociedade retorna à natureza e ao demônio, desencadeia no seio da coletividade forças incontroláveis e perniciosas. A censura que inspira uma conduta desavergonhada mistura-se sempre ao medo. Ela está dizendo assim, o homem sai da casa, vive livremente, devassidão, faz o que quer da sua própria vida, enquanto a mulher, se for fazer o mesmo, o pessoal vai julgar como se fosse dono dela, né? Eu falarei posteriormente, em memória de uma moça bem comportada, acerca de como a Beauvoir, mal interpretada nessa vida de boemia, nos idos iniciais em Paris, sair à noite, voltar tarde, beber, ser mais proativa nas relações, manifestar suas vontades, seus desejos, tudo isso faz com que a mulher seja mal interpretada, e é o que a Beauvoir está denunciando
O homem acha que porque a mulher fez isso, justifica a sua ação boçal, justifica um domínio completo, mulher fácil, mulher não sei o que, e todos os epítetos que daí são decorrentes, que nós conhecemos também. Pode-se, no capítulo 2 da terceira parte, pode-se apreciar uma mulher que pela disciplina do esporte matou em si a carne, mas o escândalo odioso, uma existência autônoma encerrada numa carne de mulher. A carne feminina é detestável a partir do momento em que uma consciência habita. O que convém à mulher é ser puramente carne. Está falando sobre a questão de uma consciência habitada, ela perceber a própria realidade, ela questionar, ela resistir. Tudo isso causa ódio na sociedade masculina. A mulher ideal é perfeitamente estúpida e submissa, está sempre preparada para acolher o homem e nunca perde nada. Hoje temos filmes, representação na arte, em que a mulher é mais valorizada. Pegamos filmes do meio do século passado e veremos quem que é o herói, quem que salva. Normalmente é o homem que é o herói, a mulher é tola, a mulher não consegue, o homem desamarra todo mundo, o homem consegue raciocinar um esquema de fuga e a mulher é um peso que atrapalha, que precisa ser carregado nos braços. Então toda essa representação da arte, ela não é uma representação ao acaso, é a perpetuação, na perspectiva de Beauvoir, de um estado de dominação, de uma tentativa de convencer que o homem é superior. Não se trata para nenhum dos sexos de ser tragado pelo outro. Isso aqui é interessante, no final do livro já. Nem o homem e nem a mulher devem apresentar-se como fragmento partido de um casal. Aqui a Beauvoir ataca o mito platônico de O Banquete, que ela leu e leu muito bem, né? Na parte que eles falam que Zeus dividiu um ser, 4 braços e 4 mãos, 4 pernas. Ela ataca essa ideia que nós somos a metade da maçã, um ser cindido por Zeus, precisamos buscar uma gêmea. Ela diz assim: cada um dos indivíduos é um ser completo, perfeitamente polarizado, quando um afirma em sua virilidade e o outro em sua feminilidade. Um e outro realizam a perfeição do circuito polarizado do sexo. O ato sexual é sem anexação, sem rendição de nenhum dos parceiros, a realização maravilhosa de um pelo outro. Ninguém precisa se consumir nesse ato sexual, ninguém precisa se completar, né? Eles vão se somar ali, mas não há, por assim dizer, um ser que precisa do outro para se completar. Eles são por si só, tira todos esses mitos daí. No plano humano, ela se apresenta, portanto, como estranha de sua grandeza, de sua própria subordinação. Aqui uma crítica a essa questão que a mulher valorizada é aquela submissa. Definindo a mulher, cada escritor define sua ética geral, a ideia singular que faz de si mesmo. Por isso que eu falei que era complicado fazer um comentário acerca desse livro, mas eu ia me aventurar ainda assim, porque cada vez que damos uma definição do que é mulher, estamos dando a nossa definição e não a definição da própria mulher. Isso é como quem passa fome, como quem é discriminado. É uma coisa que não dá para falar. Eu posso até comentar o que a autora colocou sobre o que é mulher, mas o meu comentário ele já vai, de certa maneira, limitar um pouco a definição. A significação é imanente ao objeto, ela é revelada, capítulo 3. A consciência rumo à experiência viva, ao passo que o mito é uma ideia transcendente que escapa a toda tomada de consciência. Um existente não é senão o que faz. É possível não... Um existente não é senão o que faz. O possível não supera o real. A essência não procede à existência. Em sua pura subjetividade, o ser humano não é nada. Então aqui, fatos e mitos. Tudo aquilo que é colocado como sendo a mulher não é nada diante da existência real dessa mulher que vive e que se perfaz. Eu acelerei um pouco a leitura e os comentários, porque já cheguei ao meu maior vídeo de 29 minutos. Próximo vídeo falarei sobre o outro volume, Segundo Sexo, a experiência vivida, esse muito mais rico em filosofia, em concepções e muito mais atual que o primeiro volume. A Beauvoir ela faz uma espécie de estado da arte. O primeiro volume, as 400 primeiras páginas
o que foi falado acerca da mulher até aqui, na história, na ciência, e ela vai buscando o que foi falado e tenta colocar sobre bases mais reais e mais científicas.